Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida em meio a esses dias de confinamento, de incertezas, de expectativas diversas, algumas ruins, outras esperançosas, mas eu espero em Deus que você esteja bem, que sua família esteja bem, que você continue em meio às muitas vozes que a gente tem ouvido, que destoam umas das outras, que você mantenha sempre a prudência, a sensatez e a preservação da vida, que é o dom mais precioso que o Senhor nos deu. Então a minha primeira recomendação é: mantenha-se em casa, você que pode ficar em casa. Mantenha-se recluso, mantenha-se cauteloso, mantenha-se quieto, mantenha-se em paz, mantenha-se em oração, mantenha-se esperançoso, fervoroso e alegre. Não perca o ânimo, porque tudo isso é transitório, é passageiro, e o Senhor com certeza suprirá dia após dia tudo o que for necessário. Essa é a palavra dele, sabemos que ela é fiel. Não andeis preocupados com coisa alguma, antes busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e essas outras coisas, o que comer, beber, vestir, todas elas nos serão acrescentadas como fruto da bondade e da graça de Deus. Então, mantenha-se em paz. Eu queria ter um breve momento contigo. Eu estou com minha Bíblia aberta em 2 Coríntios, carta de Paulo, no capítulo 5, a partir do verso de número 17 ao verso de número 2 do capítulo 6, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, firmado em Cristo, vivo em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, é fruto, é ação divina, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o serviço, o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Jesus de Nazaré, o Cristo, Deus encarnado, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos reconciliou, ou melhor, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores, nós anunciamos por meio de Cristo, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, Deus falando através de nós. Por amor a Cristo, nós suplicamos ao mundo: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado, propiciação pelos nossos pecados, sacrifício para pagar os nossos pecados, aquele que não tinha pecado algum, para que nele, ou seja, em Jesus, nos tornássemos justificados por Deus, ou justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, nós insistimos com todos vocês, para que não recebam em vão a graça de Deus, não desperdicem, não tornem a graça de Deus algo efêmero. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora, hoje, em meio a tudo isso, ainda assim, é o dia da salvação. À medida que passa esses dias e nós nos mantemos em clausuramento, muitos pensamentos naturalmente passam por nossa cabeça e, pessoalmente, muitas questões têm ocupado o meu coração e a minha mente. E uma delas é pensar o que será depois que passar todas essas coisas. Ou melhor, como será as coisas depois que tudo voltar à normalidade? Será que voltaremos à normalidade?
E o que chamaremos de normalidade? Imagine você que as pessoas antes de toda essa pandemia viviam suas vidas do jeito que bem queriam, fazendo seus próprios planos. Todas as pessoas construíram e instituíram suas rotinas, suas práticas, seus princípios, valores, enfim, crenças, e viviam baseado nelas. E de repente tudo isso nos coloca vulneráveis, tudo isso é colocado, melhor dizendo, em vulnerabilidade, nos coloca pensativos, nos coloca tão pequenos, diminuídos, diante de algo que é invisível, porém extremamente real e perigoso. E seria muito lamentável pensar que depois de tudo isso, as pessoas voltarão a viver suas vidas da mesma forma que viviam. É preocupante pensar que as pessoas podem voltar a uma rotina destrutiva. É triste, lamentável pensar que muitas pessoas voltarão a dar à vida a mesma importância que antes deram. É preocupante pensar que as pessoas ainda valorizarão mais dinheiro do que saúde, farras do que momentos familiares, que valorizarão mais a si mesmos e seus caprichos, seus orgulhos, suas arrogâncias, mais do que a humildade e a sensatez. Eu espero em Deus que, em meio a todas essas questões que nós estamos vivendo, as pessoas elas se tornem um pouco mais reflexivas e interessadas no que diz respeito à vida, à origem da vida, à finalidade da vida, e parem de viver a vida como se fosse uma coisa trivial, ou dando importância apenas à existência e não à qualidade dessa vida, ou à finalidade dessa vida. Eu penso que existem questões essenciais à vida humana que precisam ser respondidas e que cedo ou tarde as pessoas irão se deparar com elas, ou pelo menos a grande parte das pessoas. Acho que chega um momento em que a pessoa precisa se perguntar se Deus existe ou se Deus não existe. Porque se Deus não existe, a vida pode ser vivida da forma que bem se entende. Cada um segundo o seu bel prazer, cada um buscando os seus próprios propósitos, segundo os seus próprios princípios, valores, enfim. Mas se Deus existe, então Ele criou esse negócio que nós chamamos de terra, de humanidade, de mundo, de universo. E se Ele é de fato o que nós acreditamos que Ele é, sabemos que Ele é, Ele criou com um princípio, com um propósito, com uma finalidade. E sendo nós criaturas, nós deveríamos seguir os propósitos dele, viver segundo. Então só restaria para nós saber quem é Deus e o que Ele espera de nós. Tendo essas questões respondidas, a vida ganha um outro aspecto. Mas a maioria das pessoas não se preocupa com isso enquanto vivem, elas só se preocupam com essa questão quando começa a morte se tornar algo um pouco mais concreto, mais próximo, como se ela não estivesse próxima a qualquer momento. Mas eu faço essa questão e repito, do que será depois que tudo passar, que tipo de normalidade nós voltaremos a viver, porque na história do mundo, na história do povo de Israel, dos demais povos,
história registrada nas Escrituras Sagradas, a gente sabe que as pragas, elas não mudam as pessoas. Elas naturalmente afetam a vida das pessoas, mas elas não mudam as pessoas. Pelo menos na grande maioria dos casos. Imagine você que no Egito nós vemos 10 pragas atribuídas a Deus como quem mandou sobre o povo do Egito, e só depois da morte dos primogênitos existe uma disposição do faraó em liberar o povo hebreu, mas pouco tempo depois ele volta atrás e o persegue. Ou seja, o faraó não mudou, ele foi afetado, mas não mudou por causa da praga. O povo de Israel, todas as vezes que se desviava da vontade de Deus, sofria com seca, cativeiro, perseguição, destruição, morte, doenças, mas o povo não mudava. Às vezes por um breve período de tempo e logo depois se corrompia novamente. As pragas não mudaram o povo de Israel. O mundo conviveu, e aí eu digo tanto o mundo antigo com suas inúmeras pragas, mas também o mundo moderno com as pragas modernas, as guerras, fome, morte em massa, destruição, engano, avareza. Isso assola a humanidade há séculos, há milênios. E mesmo em meio a tudo isso, as pessoas, ao invés de se tornarem mais sensíveis, misericordiosas, bondosas e coisas tais, elas se tornam cada vez mais perversas. O mundo ele mais se rende ao mal que lhe aflige do que luta contra ele. As pessoas se tornam mais perversas, tal qual é o mundo, do que bondosas. Então, se seguisse recomendações divinas através do apóstolo Paulo, nós lutaríamos, falo como humanidade, com o mal através do que é bom, mas geralmente a humanidade ela se corrompe, se deixa levar pela mentalidade do mundo e se torna má também, contribuindo para um ciclo de maldade e perversidade. Então, levando em conta que as pragas não mudam as pessoas, óbvio que a gente tem uma esperança de que algumas pessoas, e eu não quero ser ingênuo nem incrédulo, não é nada disso, nem pessimista, nem otimista, apenas pensando no que é a história humana, nós queremos crer que algumas pessoas serão sensibilizadas por tudo isso, valorizarão mais as relações, valorizarão mais os seus casamentos, a relação com seus filhos, valorizarão mais os seus trabalhos, valorizarão mais o pão na sua mesa, valorizarão mais a sua saúde, valorizarão mais a sua liberdade, mas não no mesmo nível, e aí essa é a grande preocupação, não no mesmo nível que antes a valorizavam. Eu falei no vídeo anterior que a falta ressalta aquilo que de fato é mais importante para nós. A gente passa a valorizar mais o ar que chega aos nossos pulmões à medida que a gente tem uma crise de asma, né? Uma falta de ar. As pessoas que já passaram fome, elas passam a valorizar um pouco mais a comida, ou bem mais a comida que chega à sua mesa, porque sabe o que é a falta dela. A gente espera que as pessoas valorizem mais as relações próximas, porque estão experimentando a falta dela. Mas será que tudo isso tem poder de mudar o coração das pessoas? Bem, eu creio que não. Então eu olho novamente para o texto em que nós lemos e vejo, não só nesse texto, mas em tantos outros, que uma mudança profunda, genuína, total, ela só acontece por uma ação divina. Por uma ação divina feita através da figura de Cristo Jesus, porque como nos diz o texto, Deus em Cristo, encarnado, estava reconciliando a humanidade com Ele. Como um pai que diz, filhos, eu quero vocês de volta na minha casa, eu quero novamente sentar na mesa com vocês, eu quero novamente acordar e dormir no mesmo ambiente com vocês, eu quero compartilhar a vida, o bem, o bom, o belo com vocês. Eu quero que vocês usufruam de segurança, paz, alegria, plenitude, eternidade com vocês. E tudo isso só foi possível justamente porque Deus em Cristo perdoou os nossos pecados. Ou seja, toda a prática
feita contrária, aversa à vontade de Deus, que é Criador soberano e deve ser obedecido, essas foram perdoadas. E nos foi oferecido de graça, totalmente de graça, a salvação, ou seja, o direito de sermos chamados filhos de Deus, de convivermos com Deus, de existirmos, nos movermos, esperarmos em Deus, aqui, agora e também ali e além, aqui no presente e também na eternidade, aqui vivendo nesse corpo perecível, mortal, sujeito a enfermidades e doenças, mas de forma plena, absoluta, quando nós morrermos ou quando o Senhor Jesus voltar. Obviamente tudo isso só pode ser vivido, experimentado a partir da fé, da plena confiança no Senhor. Mas a nós que cremos nisso, temos fé, confiança, nos foi dado uma missão, uma honra de sermos embaixadores de Cristo, ou seja, representantes do reino dos céus, com a função de anunciar a todos que reconciliem-se com Deus, porque Deus selou a paz com os homens, porque Deus está disposto a acolher a todos os homens, independente de quem sejam, como sejam, do que fizeram, porque a partir do momento que cremos e aceitamos o seu ato de amor, de bondade e generosidade, todas as coisas se tornam passadas e se abre um novo livro, uma nova história, se abre novas oportunidades. A gente passa a ter uma relação com Deus, não de barganha, de trocas, de medo, de culpa, mas de graça, de fraternidade. E quando isso deve acontecer? Amanhã? Ou será que já deveria ter acontecido? É tarde demais? Não. A palavra do Senhor, no texto em que lemos, diz que agora, tempo favorável à salvação é agora. Imagine você que em meio a todo esse caos que está sendo vivido, onde a vida humana ficou patente sobre a sua vulnerabilidade, sua pequenez, essa é a hora de as pessoas buscarem a Deus, que é grande e poderoso e não tem deixado de derramar misericórdia. Em meio a tudo isso, as relações têm sido provadas, testadas, as coisas todas têm sido testadas e como fogo, a praga vem para queimar a palha, ou seja, as coisas que são descartáveis, efêmeras na nossa vida, que vão se diluir e que se revelam como sem importância para nós, como falsas amizades, relacionamentos destrutivos, relações de interesse e conveniência, porque em meio ao distanciamento elas perecem, em meio ao medo elas se diluem, mas ao mesmo tempo ela vem como fogo refinando o que é precioso, que é ouro. Então as amizades verdadeiras se revelarão, os casamentos verdadeiros se fortalecerão, já os falsos perecerão, as relações entre pais e filhos se mostrarão saudáveis, profundas, verdadeiras ou sucumbirão. Você verá pessoas lidando com todos esses momentos, por mais que estejam cercados de preocupação e incertezas, lidando com elas de forma animada, alegre, porque estão cercadas de pessoas que as amam e têm tempo para agora manifestar, dedicar também o seu amor às pessoas. E isso é bom. Ao mesmo tempo você verá pessoas desesperadas dentro de suas próprias casas, cercadas de suas próprias famílias, mesmo tendo recursos inúmeros. Por quê? Porque não, para essas pessoas é insustentável, é infeliz, é impossível conviver com as pessoas que a amam, por mais insano que pareça, mas isso é uma realidade. Então a praga não muda as pessoas, afeta as pessoas, mas Cristo muda completamente as pessoas e nos convida, te convida a se reconciliar com Ele, a se permitir ser abraçado, acolhido, amado. Te convida a viver segundo as regras da casa dele, e a criação do Senhor foi feita para viver segundo as ordens e a vontade do Criador. Então faça isso, meu amigo, minha amiga. Você que já viu todas as coisas serem feitas novas, vivam conforme as novas coisas que o Senhor já proporcionou. As leves e passageiras tribulações dessa vida não se podem comparar com a glória que para nós está reservada. O apóstolo Paulo, ainda nesse capítulo que nós lemos, no capítulo 5, ele começa dizendo que se porventura essa morada temporária, passageira, que é o nosso corpo, se for, nós seremos revestidos de uma morada muito superior, um novo corpo,
que não perece, que não é destruído. Então, para nós não tem como perder a esperança, não tem como se desesperar. Para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro, tem que ser assim. E não estou fazendo, obviamente, uma defesa à vontade de morrer, não é isso. Mas há um entendimento de que se alguém está em Cristo, já passou da morte para a vida. Pois a vida não consiste apenas em subsistir, existir, em funcionamento do corpo e da mente. A vida consiste em experimentar diariamente o bom de Deus, a eternidade para a qual nós somos criados. Espero em Deus, meu irmão, minha irmã, que todas essas coisas passem. Mas acima disso eu espero que você e eu passemos por todas essas coisas fortalecidos, reanimados, vendo todas essas coisas como uma leve e passageira tribulação, da qual o Senhor Jesus disse que viria sobre as nossas vidas, mas sem perder o ânimo na fé, na esperança, na certeza de que o Senhor venceu todas essas coisas e nos garantiu a eternidade. Que o Senhor Jesus te proteja, derrame dia após dia o amor dele, seja algo tão poderoso, verdadeiro, vivo, que você respire e inspire esse amor todos os dias. Perceba ele entrar e se entranhar dentro de você. Eu falo isso aos irmãos da fé, eu falo isso a você que não tem fé nenhuma, mas eu falo isso com todo o amor no coração e na mais plena certeza de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não há outra pelo qual chegaremos a Deus senão por Ele. Eu queria encerrar esse momento orando contigo. Santo Deus e bendito Pai, Deus de amor e graça, exaltado é o Teu nome, Senhor. Os dias são duros, difíceis, mas o Senhor, Pai, tem o poder, todo o poder, de torná-los suaves, aprazíveis, agradáveis. Para tal, muda, Pai, mentes e corações. Nos ensina, Senhor Deus, a descansar. Nos ensina a esperar. Nos ensina a ter paciência. Nos ensina a não esmurecer, Senhor Deus. A desesperar todas as vezes que as coisas fogem ao nosso controle, mas a confiar e saber que mesmo quando foge ao nosso controle, permanece sob o Teu controle. Tudo o que precisamos fazer é confiar nisso, Senhor. Tem misericórdia daqueles, Senhor Deus, que estão tomados de ansiedade, que encontrem descanso no Teu Espírito, paz que excede todo entendimento. Que no nome de Jesus, Pai eterno, a Tua bondade e a Tua misericórdia se alastre sobre a vida de todas as pessoas, independente, Senhor Deus, de crença, classe social, definições ou afeições políticas, partidárias. Que, Senhor Deus, nos enxerguemos como de fato somos, homens, pó, perecíveis, e sejamos, Senhor Deus, preenchidos, ó Pai, de fé, esperança, amor, paz. Que Deus, todo aquele que antes vivia distante, averso de Ti, seja finalmente reconciliado contigo, Senhor, e encontre em Ti uma nova história, uma mudança plena e profunda em seus corações. Abençoe o Teu povo, Senhor, sobre a face dessa terra. Tem misericórdia, Senhor Deus, do nosso planeta, do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, das nossas famílias, ó Deus, da Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, Pai, gratos, pois até aqui bondade e misericórdia têm se estendido sobre nós, ó Pai. Obrigado pela Tua fidelidade. Nosso clamor é continuamente, Senhor, de Maranata. Vem, Senhor Jesus. Oramos a Ti em nome de Jesus, Pai eterno. Amém. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço, um beijo no teu coração. Qualquer coisa, estamos aqui, tá bom? Deus abençoe.